Rapaziada, Alex, ex-meia, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, ele vai no Charla Podcast e fala sobre o Felipe Luiz, cara. Qual a expectativa que ele tem sobre o Felipe Luiz como treinador? Se liga aí. A forma de falar sobre futebol, eu acho que vocês se assemelham muito, assim. O que você tem achado do trabalho dele? Acho maravilhoso, acho espetacular. Muito foda, né? Mas assim, a história do Felipe é única, né? Se nós olharmos o Felipe antes dele ter o primeiro título com o Flamengo, ele era treinador do Sub-17 do Flamengo. Não, tinha parado de jogar um ano antes. Isso, o Mário Jorge, acho que o Mário Jorge era o treinador do 20. Isso, ganha Libertadores. E ganha Libertadores e entrega no Mundial da categoria. Algo porque assim. a Arábia Saudita pegou ele pro Sub-17 dele. Ele vai treinar a seleção e o Felipe já salta do 17 pro 20. Com o Mundial na mão. E aí, na frente dele tem um treinador que era simplesmente o último treinador da seleção brasileira, as coisas não acontecem e o Flamengo oferece o elenco principal pro Felipe. O Felipe, com todo o conhecimento que tem, com toda a busca que ele teve estudando, ele começa a praticar o trabalho dele e as coisas funcionam. Por quê? Porque tudo funciona. O Flamengo é um clube que as coisas estão rodando direitinho. Sim. Então a condição do Felipe é única. Não lembro de outra história parecida com a dele. As pessoas falam do Carlinhos, do Jaime, do Andrade, do próprio Carpegiani, mas... assim, eu olhando à distância, não sou um profundo conhecedor da história de cada um, mas eu vejo diferenças. É diferente. Mas eu vejo o Alex nesse lugar do que o Felipe ocupa hoje. Só que é o que você falou. A história do Felipe por exemplo, você tá no Sub-20 de São Paulo. Sim. Vai que o técnico de São Paulo cai. Então, mas aí já muda. Por exemplo, quando eu vou pro São Paulo, também existia isso. O São Paulo também quer fazer um treinador em casa, como aconteceu com o Felipe. E eu dizia no São Paulo pode até fazer, talvez não seja eu. Talvez o treinador que o São Paulo quer fazer aqui, talvez seja o menino que tá dirigindo, sei lá, o Sub-11. E talvez daqui 10, 15 anos ele seja o treinador do time principal. O São Paulo quer fazer um treinador, só não disse quando. Sim. Mas ele quer fazer. Então, quando eu dirijo o São Paulo, a história também era essa, de formar um treinador dentro de casa. Só que você tá vivenciando situações e você percebe que não vai acontecer, você acaba saindo. Do Felipe não, do Felipe é único. Ele encerra no Flamengo, ele se torna treinador no Flamengo. O meu não, eu paro em Curitiba, eu vou pra televisão, começo a estudar, fico em casa, vou pro São Paulo que eu não tinha relação nenhuma. Então as histórias, elas são bem diferentes. Mas assim como o Cantarelli falou aqui de semelhanças, você também como ideia de jogo é mais pro lado de propor o jogo, pra ter a bola, marcação alta, pra marcar alto, ter a bola, pra ter a bola, pra marcar alto, pra perdeu essa bola tentar reagir o mais breve possível. Assim, pra mim o exemplo maior que eu consegui fazer foi dentro do Sub-20 do São Paulo. Mas de novo, você tem que reconhecer quem você tem dentro do seu elenco. Lógico. Então, trazendo pro Felipe Luiz, esse Flamengo atual tem muitos jogadores que ainda tem uma herança do trabalho do Jesus que começou lá em 19. Então você trazer novos jogadores e já os jogadores mais antigos mostrarem para os novos jogadores que esse pessoal já está fazendo isso. E ele jogou lá também. E ele também participava disso de dentro do campo, então é mais... E o próprio clube entende isso, o próprio Flamengo gosta disso, o próprio flamenguista gosta disso. Isso tudo causa algumas diferenças no trabalho do Felipe e de outro qualquer treinador. E daqui pra frente, Alex, o que você tá pensando na carreira assim agora? Esperar alguma coisa nesse momento. No Brasil, fora... Cara, eu acho que no Brasil é mais... Essa é uma situação que eu até aproveitar aqui que todo mundo vê e que todo mundo acompanha vocês. Existe uma dificuldade para o treinador brasileiro trabalhar fora, que é a licença da Conmebol. Da Conmebol Não, da Conmebol, porque você tira a licença da CBF, a Conmebol tem que homologar. Então, por exemplo, como é que eu dirigia na Turquia? Eu dirigia na Turquia, se vocês verem fotos, eu dirijo com um crachá no peito, que eu dirijo como um diretor. Quem assina como um treinador é o Marco Aurélio, que é o Mehmet Aurélio, que é um carioca que se naturalizou turco e vive lá. Por quê? Porque a minha licença, ela vale nas Américas,
mas ela não vale na Europa, ela não vale na Ásia. A UEFA não reconhece. Ela só passa a reconhecer o dia que eu tiver 2 anos de trabalho dentro da minha confederação. Essa diferença para a licença da AFA, que é aceita... Não é a mesma coisa. A AFA, a CBF é a mesma coisa. O que vale é a licença da Conmebol, que é homologada pela Conmebol. Então, para eu dirigir fora, ou eu dirijo como eu dirigi o Antalya, com esse jeito que eles deram, ou eu cumpro 2 anos de trabalho no Brasil para ter essa igualdade com a UEFA ou a Associação da Ásia. Se tiver 2 anos de trabalho como técnico... No Brasil, aí libera para trabalhar lá. Eu não tenho, então eu tenho que arranjar uma forma. Então, onde eu vou trabalhar? Onde eu tiver a oportunidade de trabalhar, porque tudo a gente vai tentar buscar. Eu tô tentando buscar através lá da Federação Turca, onde eu trabalhei, essa equivalência para tentar quebrar essa situação que hoje, infelizmente, eu e qualquer profissional brasileiro tem, né? Então, por exemplo, o Felipe, eu não sei com qual licença ele tá dirigindo. Eu lembro do Felipe estudando na CBF. Se ele estiver dirigindo com a brasileira, para ele dirigir fora, ele tem que cumprir esses 2 anos que ele já tá fazendo com o trabalho tem que ser time do time, tem que ser principal, né? Tem uma discussão se é Série A ou Série B, mas tem que ter esses trabalhos. Você resolve isso fazendo um curso da UEFA também? Também, mas aí eu tenho que recomeçar a fazer lá do início. Quer dizer, eu tenho que voltar todo esse processo pra poder ter... Cara, legal que o Alex tá nessa caminhada aí também, né? Na verdade, eu nem sabia que ele tava se aventurando aí como treinador. A última lembrança que eu tenho dele é na televisão, né? Comentarista. Mas é maneiro, cara. Jogadores bons de bola, Felipe, o Alex, jogadores bons de bola que entendem o jogo, jogavam de uma forma diferente, se destacavam como jogadores, agora querendo ser treinadores e trazendo um modo diferente de se jogar, de abordar o futebol, né? E a gente precisa, né, galera? Chega de Abel Braga, Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior, Mano Menezes, cara, vamos trazer gente nova, vamos rodar essa cadeira aí, os mesmos caras sempre. Um time demite tal treinador, depois traz o outro, depois 1 ano e meio depois o mesmo treinador que você demitiu tá de volta e assim vai, cara. Tem treinador que tem 4, 5 passagens pelo mesmo clube, olha que loucura, velho. Como que o futebol brasileiro avança assim? Não avança. É importante a gente ter técnicos jovens aí, cara, aparecendo no cenário. E Felipe Luiz, como o Alex falou, é muito promissor, né? Tem tido bons resultados, se mostra estudioso, gosta de jogar de uma forma diferente, aborda o futebol de uma forma diferente. Vamos ver o que o futuro reserva pra gente aí e pro Felipe Luiz, né, no Flamengo. O link do canal do Charla Podcast vai estar aqui na descrição. Confere o episódio lá. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!